Bom dia! Antes de começarmos esta oração, pare por alguns instantes e pense na sua família. Pense nas pessoas que você ama. Talvez algumas estejam perto de você neste momento. Talvez outras estejam distantes. Talvez exista alguém com quem você gostaria de conversar, mas uma mágoa, uma discussão ou um problema do passado criou uma barreira entre vocês. Seja qual for a situação da sua família hoje, existe algo que precisamos lembrar. Deus se importa com o nosso lar. A família não é apenas um lugar onde moramos. É onde compartilhamos nossas alegrias, nossas preocupações, nossas lutas e nossas histórias. Por isso, quando existe união dentro de uma casa, existe algo especial. Mas quando a divisão entra, a paz começa a desaparecer. Pequenas discussões se transformam em grandes conflitos. Palavras ditas no calor do momento deixam feridas. O orgulho impede pedidos de perdão. E, pouco a pouco, pessoas que vivem debaixo do mesmo teto podem começar a se sentir distantes umas das outras. Mas hoje nós vamos orar por uma mudança. Vamos pedir a Deus que visite o nosso lar, que Ele cure feridas, que Ele derrube barreiras, que Ele traga de volta a compreensão, o respeito e o amor. A palavra de Deus nos diz no Salmo 133 que é bom e agradável quando existe união. E é isso que queremos pedir nesta manhã. Pai amado, eu coloco a minha família diante de Ti. Tu conheces cada pessoa que faz parte da minha história. Conheces os nossos momentos de alegria e também os momentos de dificuldade. Conheces as palavras que foram ditas e as feridas que ficaram escondidas. Por isso, Senhor, visita o meu lar. Onde existe distância, aproxima. Onde existe mágoa, traz cura. Onde existe orgulho, coloca humildade. Onde existe conflito, derrama a tua paz. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que minhas palavras foram duras. Perdoa-me quando deixei o estresse e os problemas de fora afetarem a maneira como tratei aqueles que amo. Perdoa-me pelas vezes em que deveria ter procurado a reconciliação, mas preferi permanecer em silêncio. Ensina-me a reconhecer os meus erros. Dá-me coragem para pedir perdão. E dá-me também um coração disposto a perdoar. Eu não quero alimentar ressentimentos dentro da minha casa. Não quero permitir que pequenas feridas se transformem em grandes distâncias. Por isso, Senhor, começa a transformação em mim. Muda primeiro o meu coração. Ensina-me a ouvir antes de responder, a compreender antes de julgar, a amar mesmo quando existem diferenças. Que eu seja instrumento da tua paz dentro da minha família. Que as minhas palavras construam pontes, e não muros. Que minhas atitudes aproximem, e não afastem. Senhor, eu creio que a minha família pode viver dias melhores. Creio que relacionamentos podem ser restaurados. Creio que corações podem ser transformados. E creio que aquilo que hoje parece impossível pode começar a mudar quando colocamos tudo em tuas mãos. Se você deseja que Deus traga mais união e paz para a sua família, escreva nos comentários: Senhor, visita o meu lar e restaura minha família. Senhor, eu continuo esta oração colocando diante de Ti cada relacionamento dentro da minha família. Tu sabes onde existe distância. Tu sabes onde existe silêncio. Tu conheces as palavras que machucaram e as situações que ainda não foram resolvidas. Por isso, eu te peço, começa uma obra de restauração dentro do meu lar. Se existe alguma ferida entre marido e esposa, traz cura. Se existe frieza entre pais e filhos, aproxima novamente esses corações. Se existem irmãos que se afastaram por causa de discussões ou mágoas antigas, abre um caminho para a reconciliação. Senhor, onde houver ressentimento, coloca perdão. Onde houver orgulho, coloca humildade. Onde houver desconfiança, traz segurança. Onde houver incompreensão, concede sabedoria para que possamos conversar sem ferir uns aos outros. Ensina-nos a não guardar dentro de nós aquilo que precisa ser resolvido. Que tenhamos coragem para conversar. Coragem para reconhecer nossos erros. Coragem para pedir perdão.
e também maturidade para perdoar. Senhor, cuida especialmente dos casamentos. Protege a união entre marido e esposa. Quando surgirem diferenças, não permitas que elas se transformem em distância. Quando houver discussões, ajuda-os a não dizer palavras que deixem feridas profundas. Ensina cada casal a lembrar do motivo pelo qual decidiu caminhar junto. Que o amor seja renovado. Que o respeito seja fortalecido. Que a paciência cresça. E que nenhum problema seja maior do que a disposição de lutar pela família. Senhor, também entrego-te os filhos. Protege o relacionamento entre pais e filhos. Quando houver dificuldade para conversar, abre portas para o diálogo. Ajuda os pais a corrigirem com amor e sabedoria. Ajuda os filhos a ouvirem com respeito e compreensão. Que nenhum conflito momentâneo seja capaz de destruir um vínculo construído ao longo de tantos anos. E onde existirem irmãos vivendo em rivalidade, competição ou ciúmes, traz união. Que eles aprendam a celebrar as conquistas uns dos outros. Que possam ser apoio nos momentos difíceis. Que a amizade e o amor sejam maiores do que qualquer diferença. Pai amado, eu também oro por aqueles familiares que estão distantes. Talvez exista alguém que há muito tempo não fala comigo. Talvez uma discussão tenha criado uma separação. Talvez o tempo tenha afastado pessoas que um dia foram muito próximas. Senhor, se for da tua vontade, abre uma oportunidade para que esses corações se encontrem novamente. Dá-nos sabedoria para dar o primeiro passo. Que ninguém seja impedido pelo orgulho. Que o passado não continue controlando o presente. E que possamos aprender a deixar para trás aquilo que precisa ser perdoado. Senhor, eu sei que nenhuma família é perfeita. Todos nós cometemos erros. Todos nós temos dias difíceis. Mas eu te peço que, mesmo quando surgirem conflitos, não permitas que eles criem raízes. Que sejamos rápidos para buscar a reconciliação. Que sejamos humildes para reconhecer quando estamos errados. E que o amor sempre encontre espaço para recomeçar. Se você tem alguém da sua família com quem deseja restaurar a relação, coloque o nome dessa pessoa em seu coração e escreva nos comentários: Deus, restaura os laços da minha família e nos ensina a amar novamente. Senhor meu Deus, neste momento eu te peço que protejas o meu lar de tudo aquilo que tenta destruir a nossa união. Não permitas que a raiva permaneça dentro da nossa casa. Não permitas que o orgulho nos impeça de reconhecer nossos erros. Não permitas que palavras impensadas criem feridas que levem anos para cicatrizar. Livra minha família da amargura, da inveja, da competição e de toda atitude que possa gerar afastamento entre nós. Que nenhum problema seja capaz de nos fazer esquecer que somos uma família. Senhor, quando surgirem conflitos, dá-nos sabedoria para resolvê-los. Quando estivermos irritados, ajuda-nos a controlar nossas palavras. Quando não concordarmos uns com os outros, ensina-nos a respeitar as diferenças. Que possamos conversar sem gritar. Que possamos discordar sem nos ferir. Que possamos corrigir sem humilhar. E que possamos perdoar sem ficar trazendo os erros do passado de volta. Pai amado, que o amor seja a base da nossa casa. Que a paz esteja presente em nossas conversas. Que o respeito esteja presente em nossas atitudes. Que a compreensão esteja presente nos momentos difíceis. E que a tua presença seja percebida dentro do nosso lar. Senhor, coloca uma proteção sobre cada pessoa da minha família. Protege nossas mentes contra pensamentos de divisão. Protege nossos corações contra mágoa. Protege nossas palavras contra agressividade. Protege nossas atitudes contra decisões tomadas no impulso. Que toda tentativa de nos afastar perca sua força diante da nossa disposição de permanecer unidos. Nós não queremos ser uma família dividida. Queremos aprender a caminhar juntos. Queremos celebrar juntos. Queremos enfrentar as dificuldades juntos. E, quando alguém estiver fraco, que os outros estejam por perto para ajudar. Senhor, eu também te peço que me ajudes a ser uma pessoa melhor dentro da minha própria casa.
Que eu não exija dos outros aquilo que eu mesmo não estou disposto a oferecer. Que eu tenha paciência quando alguém estiver passando por um dia difícil. Que eu saiba ouvir quando alguém precisar desabafar. Que eu não transforme pequenos problemas em grandes batalhas. E que eu nunca me esqueça de demonstrar amor enquanto ainda tenho a oportunidade. Pai, visita cada cômodo da minha casa. Que a tua paz alcance cada ambiente. Que o meu lar seja um lugar onde as pessoas possam descansar, encontrar segurança e sentir que são amadas. E se hoje existe alguma família ouvindo esta oração que está passando por uma profunda crise, eu te peço, não permitas que essa história termine na divisão. Toca esses corações. Abre caminhos para o diálogo. Restaura a confiança. Renova o amor. E dá a cada pessoa a humildade necessária para dar um passo em direção à reconciliação. Senhor, que a minha casa seja conhecida não pelos conflitos que enfrentamos, mas pelo amor que escolhemos construir todos os dias. Se você deseja declarar paz sobre a sua casa, escreva nos comentários. A paz de Deus habita no meu lar, e a divisão não terá a última palavra. Pai amado, eu te agradeço por este momento de oração e por tudo aquilo que já estás fazendo dentro da minha família. Mesmo que eu ainda não consiga enxergar mudanças, escolho confiar. Mesmo que algumas feridas ainda estejam abertas, acredito que podem ser curadas. Mesmo que existam relacionamentos distantes, creio que novos caminhos podem surgir. Senhor, ensina-nos a escolher o amor todos os dias. Quando for mais fácil ficar em silêncio por orgulho, dá-nos humildade para conversar. Quando for mais fácil guardar ressentimento, dá-nos coragem para perdoar. Quando for mais fácil apontar os erros dos outros, ajuda-nos a olhar primeiro para os nossos próprios erros. Que cada pessoa da minha família compreenda que a união precisa ser construída diariamente. Não permita que a correria da vida nos faça esquecer uns dos outros. Que nunca falte tempo para conversar. Que nunca falte disposição para ouvir. Que nunca falte um abraço, uma palavra de carinho e uma demonstração sincera de amor. Senhor, eu entrego-te o futuro da minha família. Cuida dos nossos caminhos. Protege nossas decisões. Guia nossos projetos. E ajuda-nos a permanecer unidos diante de cada desafio. Quando vierem dias difíceis, que ninguém abandone ninguém. Quando houver uma tempestade, que possamos permanecer juntos até ela passar. Que a nossa casa seja um lugar de acolhimento. Que aqueles que entrarem pela nossa porta encontrem respeito, paz e amor. E que aqueles que estiverem distantes possam sentir, mesmo de longe, que existe um lugar onde são amados e lembrados. Pai, eu oro também por todas as famílias que estão ouvindo esta oração. Visita as casas que estão enfrentando conflitos. Aproxima os que estão separados. Consola aqueles que estão sofrendo. Restaura os relacionamentos que ainda podem ser reconstruídos. E dá sabedoria para que cada família saiba encontrar o caminho da paz. Que o amor seja mais forte do que o orgulho. Que o perdão seja mais forte do que a mágoa. Que a união seja mais forte do que a divisão. E que a tua presença esteja no centro de cada lar. Senhor, eu declaro que a minha família pertence a ti. Que o meu lar será um lugar de paz. Que haverá espaço para o perdão. Que haverá espaço para novos começos. E que, mesmo diante das diferenças, escolheremos caminhar juntos. Obrigado, Senhor, porque tu és aquele que restaura aquilo que parecia perdido. Obrigado porque ainda existe esperança. Obrigado porque uma mudança pode começar com uma simples oração. Eu entrego a minha família em tuas mãos e confio que o Senhor continuará cuidando de cada um de nós. Que a tua paz permaneça dentro da nossa casa hoje e todos os dias. Que o amor seja o nosso vínculo. Que a união seja a nossa força. E que nunca nos falte a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração representa o desejo do seu coração pela sua família, escreva nos comentários: minha família está nas mãos de Deus. Que o amor e a paz reinem em nosso lar. E se você conhece uma família que precisa de oração, compartilhe esta mensagem com ela.
Talvez esta oração chegue exatamente no momento em que alguém precisa de esperança para acreditar novamente na restauração do seu lar. Que Deus abençoe você e toda a sua família, trazendo paz aos seus corações, união ao seu lar e esperança para cada novo dia. Amém.